foi muito proveitoso, né, esse período que a gente esteve lá nas dependências do Retrô. Né, pudemos aí treinar de forma efetiva em 2 períodos, na quinta e na sexta. E no sábado tivemos esse confronto com o Retrô, que foi importante, né, essa primeira avaliação com campo aberto, utilizando a maioria dos jogadores. Né, isso aí foi muito importante para que a gente tenha as nossas avaliações e, consequentemente, a gente possa fazer os ajustes necessários. Eu vi que depois do jogo você gravou um vídeo e chegou a comentar que a avaliação tenha sido positiva, evidente, o resultado é o que menos importa nesse momento, mas falou também que não podia tomar 2 gols de longa distância. Isso é uma situação que tem de ser corrigida ao longo desse período, sobretudo para os jogos oficiais não acontecer, Senna? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre procura fazer esses ajustes, né, que é importante, né, principalmente no setor defensivo, né, porque a gente criou inúmeras situações também na parte ofensiva, infelizmente não traduzimos em gol, né, mas a equipe ela se comportou muito bem, né, teve aqueles primeiros 15 minutos ali onde a equipe teve um lapso, até porque, né, vinha de uma carga de treinamento, mas de um modo geral a gente conseguiu equilibrar forças com a equipe do Retrô, que é uma boa equipe, que vem treinando há bastante tempo, jogadores experientes, e que a nossa equipe ela criou várias situações também, infelizmente não conseguimos concluir em gol. Então é ajustar, né, realmente essa parte defensiva, nesses chutes de longa distância, mas eu acredito que a gente esteja no caminho certo. Professor, com relação à questão de finalizações, né, a gente pôde observar através de alguns vídeos que o Asa criou, como o senhor bem falou na resposta anterior, o que é que faltou assim para que a equipe pudesse acertar essas finalizações e conseguir o gol? Primeiramente o gol, né? Sem dúvida nenhuma, mas o mais importante nesse período é que a equipe já começa a criar, né, a ter as triangulações pelo lado do campo, né? A gente sempre vai buscar isso, né, procurar triangular de um lado, inverter para o outro lado, né, e com isso os atacantes, né, entrarem dentro da área, pisar a área, é sempre que eu cobro a eles nos treinos de finalização para que a gente consiga traduzir em gols. Todo mundo pergunta com relação a esse jogo inicial, jogo treino, quem saiu na frente significa dizer que pode também já começar o confronto contra o Ferroviário pela pré-Copa do Nordeste, ou é muito cedo para isso, professor? Não, acho que é cedo ainda, a briga está aberta, né? Eu procuro ser muito transparente com meus atletas, né? O que eu vou cobrar sempre deles é o melhor desempenho e a partir daí utilizar um momento de cada um. É claro que a gente tem que partir de uma base, né, mas as 2 equipes elas me mostraram algo positivo e que a gente pode usar em nosso benefício. Né? Então a gente está procurando motivar a todos para que todos busquem o seu espaço e no seu devido momento a gente vai ter o time base para enfrentar a equipe do Ferroviário. Você gosta de um volante que chegue mais próximo da área do adversário e que até pise na área, feito um meia, um segundo meia mais ou menos. É por isso que você começou com o Zé Wilson e o Aleph, o Zé Wilson ficando um pouco mais como primeiro volante e o Aleph saindo um pouco mais para o jogo. Esse cenário que você pretende já no início do ano? Não, na verdade, o primeiro time, né, a gente entrou com o Zé Wilson e o Wesley, né, mas a configuração é essa, a gente gosta de preencher bem o setor do meio de campo, né, a gente entende que ali é a zona de criação, né, tanto para a nossa equipe quanto para a equipe adversária, então a gente vai ter sempre um setor bem povoado no meio de campo, mas com chegada, né, eu particularmente sempre gostei de jogar com jogadores que têm essa chegada, né, de surpresa, então a gente está procurando evoluir nesse sentido também. Professor, com relação ao Júnior Viçosa, o senhor não contou com o atleta no jogo treino, o que é que aconteceu com ele? Não, o Júnior ele vem passando por um processo digamos assim, de readaptação, né? A gente sabe que o Júnior, ele no fim desse ano, ainda na parte final aí da Série D, ele foi para o sacrifício, né? Porque o Asa precisava realmente do seu serviço, né? É um jogador que vai nos ajudar no decorrer da temporada, mas a gente entende que ele ainda tem sofrido um pouco com a lesão que teve, né? Então ele no próprio treino anterior ao jogo ele acabou sentindo um desconforto e acabou ficando de fora desse primeiro encontro, né? Mas é um jogador super importante, a gente conversou bastante sobre essa condição dele, né? Não só dele, mas como de outros atletas também que vêm jogando no sacrifício aqui no Asa, e é isso que a gente não quer. A gente precisa de jogadores que estejam 100%, né? Porque a gente sabe que
A temporada vai ser uma temporada difícil, com muitos jogos, né? Então a gente precisa realmente reforçar, né? Principalmente esses jogadores que ficaram um longo período inativo, e é um trabalho em conjunto, né? Com a diretoria, com o departamento médico, o departamento de fisioterapia, a preparação física, né? Isso está sendo bem claro, sendo colocado na mesa, e a gente pretende sim contar com o Júnior como um jogador importante que ele é para o Asa. Bem, a gente tem confirmado, né, esses 2 jogos, treinos com confiança, um no dia 20 e outro no dia 27, no dia 20 em Aracaju e no dia 27 em Arapiraca. E no decorrer dessa semana a gente tem trabalhado aí, junto à diretoria, o departamento de futebol, né, o Dr. Celso, a possibilidade de um jogo-treino no dia 16 ou 17. Isso aí, né, no decorrer dessa semana, a gente vai procurar passar para toda a imprensa e para toda a nossa torcida. Leandro, esses 2 amistosos confirmados, 20 e 27, 20 lá em Aracaju, 27 em Arapiraca. Dia 20 em Aracaju, Confiança já avisou lá que é portões fechados para a imprensa e para a torcida. E solicitou da direção do Asa essa mesma possibilidade dia 27 aqui. A direção, a princípio, é contrário a esse posicionamento. Na sua ótica, você pretende fazer esse amistoso de portões fechados para a imprensa e torcida ou portões abertos? Para mim, dia 27 aqui será de portão aberto, né? Eu quero a proximidade da torcida, da imprensa, eu quero toda a cidade de Arapiraca jogando junto com a gente, né? Eu acho que é importante. Então essa proximidade, criar essa sinergia para que a gente, né, consiga junto todos os objetivos traçados pela diretoria para o ano de 2024. Só temos mais algumas perguntas. O Cleberson Silva da TV Opes, por favor, pergunta ao professor Leandro Senna, qual equipe se comportou melhor no amistoso, a do primeiro tempo ou a do segundo tempo? Bom, veja bem, a do primeiro tempo, né, tirando esse lapso aí dos 15 primeiros minutos, né, a equipe ela se comportou muito bem. Criamos 2, 3 situações ali onde poderíamos ter empatado e virado a partida, né, e a equipe do segundo tempo ela acabou, né, ficando no 0-0, digamos assim, com a equipe do Retrô, uma equipe com jovens jogadores que nos deixou muito positivo, né, com essa garotada que entrou, né. Eu acredito que as 2 equipes elas trabalharam bem e desempenharam bem, então isso é o que importa nesse momento. Professor, pergunta do Genival Alves da TV Liberdade. Serão muitas competições no próximo ano para o Asa participar. Qual a estratégia da comissão para focar em várias competições ao mesmo tempo? Não, a gente, dentro do nosso planejamento, nós temos algumas prioridades, né? Isso aí a diretoria já nos colocou a par dessas prioridades, mas toda aquela partida que o Asa esteja em campo vai ser importante, né? A gente não vai descartar nenhuma partida e vai procurar entrar com o que tem de melhor. Zenildo Júnior, Taquarana FM. Professor, boa tarde. Por enquanto o grupo está fechado ou existe previsão de mais contratação? Não, a gente tem trabalhado junto à diretoria, né? A maior parte do nosso grupo é esse que foi apresentado à nossa torcida e à imprensa, mas o Asa, né, como gigante que não está descartando nenhuma possibilidade, vai analisar o mercado, né? O próprio presidente, o nosso diretor de futebol deixou bem claro isso, e qualquer esforço e de acordo com o mercado, a gente pode sim estar reforçando a nossa equipe. O Everton Luiz, da Rádio Gazeta, mandou uma pergunta, mas o senhor já respondeu, que foi sobre a situação do Júnior Viçosa. E o Donizete, da Arapiraquense FM, Arapiraquense Web, também enviou pergunta. E o senhor também já adiantou. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, professor, com relação ao proveito que o senhor tira desse período lá no CRT do Retrô. Foi muito importante, né, porque podemos ali ficar juntos durante 3 dias. Isso é importante para essa integração, né, dos nossos atletas. Eu acredito que também pela estrutura que o Retrô tem, a gente pôde aproveitar bastante a sua academia, a sua alimentação, a sua área de descanso aos atletas e os campos, né, isso aí também foi muito importante. Então eu acredito que tenha sido de bom proveito, né, e a tendência é que a gente a partir de agora, né, comece a evoluir, né, subir mais um degrau aí na nossa preparação.